Olá, uma boa tarde a todos. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora, na sua primeira edição. Comigo hoje, Eduardo Aricila na apresentação. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você que nos acompanha pelo rádio e pela TV, nos dá esse carinho da sua audiência, essa sua atenção nesse horário tão importante. Comigo hoje, aqui, John Coutrin, que já voltou desde ontem, plenamente restabelecido, ou quase isso, mas está bem de saúde, graças a Deus, não é isso, John? Geisael Marques também e Kate Almeida, daqui a pouquinho a gente vai tirar, trazendo aqueles bastidores da política, aquela resenha sobre política que você sempre nos acompanha aí nesse horário, de 1h15 até as 2h15 da tarde. Os bastidores da política, você já sabe, aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. E olha, no programa de hoje, você vai acompanhar... Thiago, só me auxilia, porque a gente não tá... Isso, obrigado, porque a gente tá sem o controle aqui, daqui a pouquinho a gente volta à nossa programação normal, viu, Thiago? A gente vai acompanhar no programa de hoje, no JD Primeira Edição, que o prefeito Eduardo Braide, ele anunciou a apoio aí à pré-candidatura de Everton para o governo do estado. Vai ser um dos assuntos que a gente vai repercutir aqui no Jornal da Difusora, na sua primeira edição. O senador, o Everton, agradece o apoio e políticos falam sobre o impacto da decisão na corrida pelo Palácio dos Leões, o impacto da decisão aí, da divulgação, na verdade, hoje a confirmação do apoio do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, à pré-candidatura do senador, o Everton. Também a gente conversou aí com a classe política que analisa, avalia essa situação. E claro, vários já se manifestaram a respeito deste assunto também pelas redes sociais. A gente vai trazer também esse assunto aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Vai falar também que o IFMA apresentou plataforma com informações sobre execução de emendas parlamentares. E ao vivo você vai conferir uma entrevista com a deputada estadual Thaisa Ortegal sobre a crise no sistema aquaviário, sistema de transporte aquaviário, de ferryboat, que a gente vem falando diariamente aqui sobre o assunto. A gente vai receber aqui a deputada Thaisa Ortegal, que está mobilizando, inclusive, uma comitiva, está debatendo um assunto na Assembleia Legislativa aqui do estado do Maranhão. Esses e outros assuntos a partir de agora no Jornal da Difusora, que está só começando. Continue conosco. Estamos ao vivo aqui pela TV Difusora e pela Rádio Difusora FM, agradecendo mais uma vez a sua companhia. Agora 13 horas, 1h18 agora, 1h17, 1h18 agora, 1h17h59. Nós vamos juntos até às 14h15, levando muita informação para você. Obrigado aí você que nos acompanha pelo rádio, pela TV, em todo o estado do Maranhão. A gente começa trazendo informações ao vivo com a nossa correspondente, Raniele Veloso, lá da capital federal, diretamente de Brasília, porque o governo pode desistir de compensar estado que zerar o ICMS dos combustíveis. As informações, como eu disse, com Raniele Veloso, que participa ao vivo aqui conosco. Raniele, conta essa história pra gente. Muito boa tarde a você. Conto agora, Eduardo. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Olha, agora há pouco, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, que é o novo líder do governo aqui no Senado, ele se manifestou e disse que o governo não vai mais colocar compensação aos estados que zerarem o ICMS, Imposto Estadual, sobre o diesel, o gás de cozinha e o gás natural. Isso porque, Eduardo, os 29 bilhões que seriam colocados para essa compensação serão agora destinados à ampliação de programas como o Auxílio Brasil, que atualmente é no valor de R$ 400 e pode passar para R$ 600, o mesmo valor do auxílio emergencial, e também para ampliação do Vale Gás, que atualmente beneficia mais de 5,7 milhões de brasileiros. Além disso, o governo estuda também colocar ali em estudo o voucher caminhoneiro, Eduardo, que pode chegar a R$ 1.000 e atingir de 700 a 900 mil caminhoneiros autônomos. Mas essa possibilidade ainda está sendo estudada pela Advocacia Geral da União, porque é um ano eleitoral e é proibida a concessão de auxílios, de benefícios à população em um ano eleitoral. Mas o certo é que o senador Carlos Portinho, durante a sua manifestação, cutucou ali os governadores, dizendo que eles não querem dar a sua contribuição, ou seja, zerar esses impostos. Vamos escutar. Os recursos são os recursos mesmos que o governo já havia disponibilizado, com uma segurança jurídica da possibilidade de excepcionalizar o teto por um momento emergencial, que é de emergência internacional. Todos os países do mundo estão cortando os impostos, estão buscando alternativas para que chegue na ponta para quem precisa esses benefícios.
E o governo federal, a conta dele é em torno de 30 bilhões de reais, que é o gesto somado ao anterior, né? Que é a questão da renúncia ao PIS, COFINS, CID, e por isso sempre disse, é um pacote ao todo de 50 bilhões de reais que o governo federal coloca por iniciativa aqui do Senado Federal, mas alinhado com o governo federal. Vale lembrar que quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou o Auxílio Brasil, né, na verdade, quando pagava o auxílio emergencial no valor de R$600, sua popularidade aumentou, sobretudo no Nordeste. E agora o valor do Auxílio Brasil vai se equiparar ao do auxílio emergencial. Pode ser sim, interpretado como uma estratégia eleitoral do presidente na tentativa de reverter a sua imagem, principalmente agora por causa daquele discurso de corrupção zero no governo, mas com a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, esse discurso pode vir por água abaixo. E a expectativa de votação desta PEC pode ser, de acordo com o senador, na próxima terça ou quarta-feira. Raniela, inclusive sobre a prisão que você mencionou agora há pouco, da prisão do ex-ministro, né, Milton Ribeiro, você tem detalhes, né, mais informações a respeito deste assunto ainda, não é isso? Tenho sim, viu, Eduardo? Olha, agora há pouco, o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ney Belo, ele suspendeu a prisão preventiva do ex-ministro Milton Ribeiro, que está em São Paulo, e também dos pastores Gilmar Santos, que está aqui em Brasília, e Arilton Moura, que está no Pará. Os pastores e o ministro, eles são ali acusados de participar de um esquema de corrupção no Ministério da Educação para a liberação de verbas para prefeitos que eram ali coagidos por esses pastores que pediam pagamento em Bíblia, até em barra de ouro, como foi um caso de um prefeito aí do Maranhão, para a liberação dessas verbas para os seus municípios. O ministro, o desembargador, na verdade, ele está concorrendo a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça, vale lembrar, mas vamos nos ater aqui ao mérito. Ele disse que não há elementos suficientes para manter essa prisão preventiva de Milton Ribeiro e dos pastores, porque eles não oferecem risco à investigação e que todos os sigilos já foram quebrados e, portanto, o Ministério Público, a Polícia Federal podem continuar aí as investigações. Também uma outra informação, apesar da Polícia Federal não ter revelado os detalhes desse processo que corria em sigilo, eles só disseram que o motivo da prisão do pastor seria que ele seria acusado por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Há também um parecer da Controladoria Geral da União que detectou uma transação financeira suspeita da mulher do pastor Milton Ribeiro para a filha do pastor Gilmar Santos, porque Milton Ribeiro também é pastor. E essa transação teria sido considerada suspeita. Essa decisão, Eduardo, saiu agora há pouco e, portanto, a audiência de custódia, que estava marcada para as 14 horas, deve ser cancelada. Pois é, Raniela, obrigado pelas informações ao vivo. A Raniela, inclusive, atualizando sobre esse tema que é de repercussão nacional, claro. Obrigado, Raniela, pelas informações. Amanhã você está de volta com a gente aqui no Jornal da Difusora, primeira edição. Informações lá da capital federal, inclusive de dois assuntos que têm repercutido muito, que é a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro e essa questão também do ICMS. E eu vou girar já sobre essas informações aqui com a bancada, John Coutrinho, Geisrael e Kate. John, porque os governadores, eles pretendem, né, recorrer dessa decisão no Supremo Tribunal Federal. Vale lembrar que foi prometido, né, essa questão de compensação aos estados que zerassem, ou pelo menos estipulasse aquele teto de 17% na questão do ICMS. E agora foi retirado, claro que é para ajudar a população, mas não pode deixar também os governos aí desguarnecidos, né? Isso, John Coutrinho. Muito boa tarde a você. É isso, Eduardo. Boa tarde a você, boa tarde, Kate, meu amigo Gesael, boa tarde a todos. Bom, os governadores de 11 estados recorrerão, né, no STF, em relação àquela medida aquele projeto, essa medida do governo Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, de reduzir, né, o ICMS nos estados. Principalmente, esse discurso está relacionado principalmente à perda de arrecadação pelos governadores. Segundo o projeto aí, estabelece um limite, né, de ICMS, pode chegar até 17%, e os governadores têm reclamado que isso não resolve o problema, em primeiro lugar, e segundo, ainda atrapalha os estados, né, porque eles dependem dessa arrecadação do ICMS
para investir na saúde, para investir na educação, investir na segurança. Isso afetaria muito. Tanto é que o presidente estaria disposto a compensar esses estados, não é? Desde que a arrecadação caísse aí algo em torno de 5%, comparado com a do ano passado. Mas, como a Raniela já falou, que não vai mais ter essa compensação, então fica mais difícil ainda, né, para os governadores, para os estados, recorrer não sei quem, né, para tentar salvar os estados em relação à perda de arrecadação. Então, é uma situação complicada. A Raniela falava também da decisão do Ney Belo. Importante lembrar que ele é um desembargador maranhense, né, está ali no TRF, mas é um dos nomes cotados ali na lista para ser escolhido pelo presidente Bolsonaro para o STJ. E não é a primeira medida, na verdade não é a primeira decisão que ele dá favorável ali ao governo, né? Já envolveu ali decisões relacionadas ao advogado, o ex-advogado do presidente Bolsonaro, também ao Ricardo Salles, ministro, né, ex-ministro do Meio Ambiente, e muitos avaliam já em Brasília, né, que talvez ele seja o preferido hoje do presidente Jair Bolsonaro para ser escolhido nessa lista para o STJ, né? O desembargador maranhense Ney Belo, aí, que é figura bastante conhecida aqui no meio judiciário aqui do Maranhão, né? E também agora do país. Gisele Marques, boa tarde a você. Boa tarde, colegas, boa tarde, pessoal de casa. Eu fico me questionando todas as vezes que nós temos algo em torno desse tipo de situação, onde magistrados tomam decisões fazendo acenos para o executivo, visando buscar posições ou ocupar cargos, ocupar espaços em tribunais superiores, e tomam decisões que talvez não tomariam se não tivessem esses objetivos. E aí, toda vez que acontece isso, eu fico me questionando se realmente a forma de escolha, o caminho para a gente escolher no país ministros de STJ, do STF, se realmente estão corretos ainda, se não poderia se avaliar outro tipo de forma de escolher os ministros das mais altas cortes desse país. Porque não se pode ter um juiz, um desembargador tomando decisões que não... Pode até arrumar a desculpa que arrumar, mas que, na verdade, ele não tomaria se não tivesse objetivando alcançar espaços que são alcançados apenas com o aval, com a caneta dos chefes de executivo. E falo isso em termo estadual, em termo nacional. Com relação à questão do ICMS, chover no molhado mais uma vez, dizer que zerar ICMS, descontar ICMS dos combustíveis não vai resolver o problema. Tanto é que o último reajuste agora que teve na gasolina e no diesel principalmente, já praticamente anulariam qualquer diferença que pudesse haver com desconto de ICMS. Então, o problema não está nos impostos. E não estou aqui em defesa de nenhum imposto, que se a gente pudesse não pagar, não pagaria, mas são eles que servem para manter a máquina pública funcionando e os serviços públicos. Entretanto, digo mais uma vez, o problema está na política de preços da Petrobras, na forma como se tem feito os reajustes dos combustíveis no Brasil. O problema não é ICMS, zerar ICMS, descontar ICMS, não vai resolver o problema. E fica aquele assunto chato, né? Dizer que, porque o presidente indica algum ministro e quando tem alguma votação que ele vota a favor ou contra determinado presidente, porque foi ele quem nomeou. E aí o Gisele toca num ponto muito importante que poderia se rever essa situação de indicação mesmo, ou de nomeação de um ministro, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal. Em relação a essa questão do imposto, só para a gente mudar aqui o assunto, na minha opinião também tem que se ver essa questão, porque, se falar, vai disponibilizar verba para os governos, mas tem que se ver essa questão, os governos precisam de verba para investimento nas áreas, nas áreas importantes como saúde, educação, infraestrutura, enfim. Então, tem que se ver a questão de fiscalização. Esse imposto, ele é aplicado de forma correta. Isso, aí que eu ia falar, Kate, a questão da viu? fiscalização da aplicação, não é isso? Você poderia até falar sobre esse assunto? Com então, Kate, certeza. Não é porque a gente fala tanto sobre a aplicação de Boa tarde a recursos. você, Kate, desculpa. Muito boa tarde para você. Eu estou vendo os meus colegas falando, é uma discussão extensa, né? Se a gente for começar a falar aqui, a gente vai cair aqui em diversas atribuições aqui que hoje não são sequer seguidas. Aí você começa a discutir a questão dos impostos, a aplicação deles, se é justo ou se não é justo. E na ponta disso tem o brasileiro, tem o maranhense, que não suporta mais pagar tantos impostos. Aqui no nosso estado a gente tem vivenciado isso. Então, não adianta discutir a questão do aumento dos impostos se a aplicação
desse recurso está sendo para quê mesmo, né? Aqui no Maranhão a gente podia dar aí diversos exemplos aí e chover no molhado, porque todos eles, a gente até poderia dizer, bom, se tem tanto dinheiro para aplicar numa área, então é porque não está faltando, né? Se você fizesse uma analogia rápida. Por isso eu falo da aplicabilidade desses recursos, que, claro, precisa ser fiscalizado. Porque se você pede que não seja, né, que devido certos impostos que são aí motivo de tantas discussões, inclusive insistentes e pertinentes, mas e a aplicabilidade desses recursos? Está indo para onde? É uma discussão que precisa ser travada também. Pois é, até só concluindo aqui, que a gente já falou a respeito desse assunto, tem que a questão é fiscalizar, né? Porque tem até alguns repasses que são, inclusive, constitucionais, que os estados têm direito, que os municípios têm direito. Então, cabe fiscalizar. Inclusive, repasses que são feitos, destinados claramente à educação, saúde, que são os 2 setores principais aí, mas também a outros setores fundamentais, como eu mencionei aqui, meio ambiente, infraestrutura. O importante é fiscalizar se, de fato, essa verba que está chegando nos governos está sendo aplicada da forma correta. Caso não, que sejam punidos, né, esses gestores. Porque e dinheiro tem, viu, Eduardo? Oi? E dinheiro tem, viu, para investir, claro, isso é claro, fato. tem que ser fiscalizado para ver se está aí sendo aplicado da forma correta. Olha, agora a gente segue aqui com o Jornal da Difusora, na sua primeira edição, falando que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, o IFMA, lançou uma plataforma dentro do site da instituição com informações sobre a execução de emendas parlamentares individuais e de bancadas destinadas por deputados e senadores. O lançamento da plataforma aconteceu em Brasília. Através do próprio site, o IFMA torna acessível para todos a utilização de recursos obtidos por meio de emendas parlamentares individuais e de bancadas destinadas por deputados e senadores. Presente no lançamento, o senador Everton destacou a importância dessa ferramenta. Importante o encontro aqui com os diretores dos IFMAs de todos os campos do Maranhão. Essa ação coordenada faz com que a bancada federal se comprometa ainda mais com ajudas através de recursos de emendas parlamentares e também da pressão e da cobrança política junto ao governo federal. O IFMA está presente em mais de 30 municípios maranhenses. Por meio dessa plataforma no próprio portal da instituição, é possível ver de que maneira os recursos oriundos de emendas estão sendo destinados. Uma forma, acima de tudo, de garantir transparência a todo esse processo. Em todo o país, os institutos de educação enfrentam uma situação difícil, com recursos escassos e condições mínimas para ofertar ensino técnico científico de qualidade. Diante desta realidade, a bancada federal maranhense tem se mostrado comprometida em ajudar as instituições. Os institutos de educação no Brasil estão passando por momentos muito difíceis. Pouco recurso escasso, condições mínimas para poderem levar esse importante instrumento de socialização da nossa juventude e, claro, de preparo deles para o futuro. Vamos continuar unindo forças cada vez mais para apoiar os nossos estudantes, tanto dos IFMAs quanto dos IEMAs. A gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Olha, teve uma ação aí, está tramitando, né? Uma ação que pede o cancelamento de contratos da cultura e o afastamento do secretário, é isso, Gisele? Perfeito, Eduardo. Olha só, a ação é da advogada Camila Vieira. Ela entrou com uma ação popular na Vara da Fazenda Pública contra o Estado do Maranhão e pedindo o afastamento do secretário de Estado de Cultura, o Paulo Vitor. Além de diversos problemas que nós já apresentamos, já trouxemos e denunciamos aqui no programa, a ação agora, ela fala a respeito das empresas que foram beneficiadas com contratos milionários com dispensa de licitação. Só para você ter uma ideia, Eduardo, são 7 milhões de reais e uma única empresa contratada, 2,7 milhões de reais, já foi inclusive denunciada na imprensa local, que estaria funcionando em uma casa residencial, com todas as características de que poderia ser apenas um endereço de fachada. Uma outra coisa que chama a atenção também na ação da advogada é que em um único dia, veja bem, em um único dia, o que torna suspeito e improvável que em um único dia todos os procedimentos relativos à contratação foram cumpridos. Por exemplo, vamos lá, vou dizer para você, em tempo recorde, justificativa, minuta de contrato, parecer jurídico, ato de declaração de inexigibilidade, termos de adjudicação, termos de homologação, termos de ratificação, notas de empenho e contrato, tudo em um único dia. Eu tive informações, inclusive,
de que, veja bem, uma das empresas contratadas tinha que, durante, claro, o processo, há exigências de documentação. E um documento que seria uma certidão negativa que precisava ser apresentada e tinha que ser apresentada no prazo, não foi apresentada, não foi anexada. E o que a empresa colocou no lugar? O requerimento da certidão. Requerimento da certidão não é a certidão. E a lei exige a certidão. Portanto, há diversas irregularidades que são elencadas na ação popular da advogada que foi dada entrada na Fazenda Pública. E a ação pede a suspensão do São João, a suspensão dos pagamentos e o afastamento do secretário. Eu acredito que dificilmente um juiz em sã consciência, ao julgar um caso desse, determinaria a suspensão da programação, a suspensão da atividade da festa de São João. Mas acredito ser muito mais provável e até o que se espera é que haja a suspensão, pelo menos, dos pagamentos determinados pela Justiça, para que se proteja o erário, para que se proteja o bem público. Fato é que a ação está agora na Vara da Fazenda Pública e deve ser apreciada por um juiz. Agora, Geisel, tem tomado uma proporção muito grande, né? A questão do Super São João anunciado. A gente tem percebido a classe cultural, artística do Maranhão se levantando aí, principalmente pelo objeto aí de contratação, né? Esse edital que foi colocado aí, que por muitas vezes não contempla boa parte dos artistas. Isso, por si só, já deveria ter um pouco mais de atenção, né, para saber os critérios. E aqui a gente nem está falando sobre outras nuances aí que está envolto aí, por exemplo, as apresentações, aos tais arraiais, por onde é que eles estão, por que foram tirados de determinados locais que são considerados tradicionais, como, por exemplo, ali na Madre Deus. Enfim, tem tantos outros detalhes importantes nesse processo que tem chamado a atenção e, claro, é necessário, né, de imediato, já deveria, na verdade, ter se posicionado aí o governo do Estado por meio da Secretaria de Cultura para poder dar uma resposta. Afinal de contas, os fazedores de cultura, né, e a própria população, porque a gente está falando de dinheiro público. Ainda há pouco a gente falava sobre fiscalização, né? Os estados estão aí, né, cobrando e cobrando. Mas esses recursos, como é que está sendo administrado? A gente está falando aí de mais de 25 milhões de reais que foram alocados para essa finalidade. E olha que a gente está falando aqui só dos meses de junho e julho, porque de acordo com a programação se estende. Mas é exatamente isso, fiscalização. Não dá para sair distribuindo, né, digamos assim, esse dinheiro público sem saber para onde está indo. Está correto, tem que ter respostas. A população, o Estado do Maranhão tem que ter respostas sobre a verba pública, o erário, como você disse, Geisel, porque não dá para escoar dessa forma como se o Estado tivesse, sabe, ganhando, passeando em rios de dinheiro, como não está, né? Kate, a ação fala que foi forjado um ambiente de emergência para que se fizesse a contratação sem licitação. E, segundo o que a gente pode aqui levantar dos últimos dias, o São João, que era para ser, inclusive nós louvamos a iniciativa do Grande São João do Maranhão, mas ele está envolto em pelo menos 3 questões agora. A própria questão cultural, onde muitos artistas deixaram de ser contratados e outros sem nenhum, assim, que poderiam ser contratados não foram, e outros que... são os critérios, né, que são que foram contratados, inclusive, cantando bobagem no palco. Nós temos uma segunda questão que nós já denunciamos aqui, que é a questão da utilização do São João como promoção política, ferindo o princípio da impessoalidade e, quem sabe, até infringindo a legislação eleitoral. E agora, questão, inclusive, que levanta suspeitas sobre a forma ilícita com que as empresas teriam sido contratadas. Isso pode, inclusive, esconder, não estou dizendo, não estou acusando, mas é o que se depreende de fatos ocorridos dessa maneira em todo o Brasil. A gente pode até entender que haja uma intenção escusa, inclusive de desvio de verba pública
através desse tipo de contratação, através desse tipo de evento. Pois é, o espaço está aberto para qualquer tipo de manifestação, é um processo que está tramitando, são baseados essas informações que a gente está passando aqui, o debate é em cima de um processo que está tramitando, claro, o espaço está aberto para o governo que quiser se manifestar a respeito do assunto. A gente vai continuar aqui com o Jornal da Difusora, nossa primeira edição. Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende o test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse agora mesmo fiatrevemar.com.br ou então ligue 3042 2072, 3042 2072, Fiat Revemar. Venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro, na Avenida Kennedy 147, na Jordoa, aqui na capital São Luís do Maranhão, e a Unidade Holandeses, na Avenida dos Holandeses 22, número 22, né? Calhau, também aqui na capital São Luís do Maranhão. E olha, depois do intervalo, a gente vai trazer mais informações a respeito aí da declaração do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, em relação ao apoio aí à pré-candidatura do senador Everton. Ainda hoje também tem uma entrevista, a gente segue repercutindo a situação do transporte aquaviário. A gente tem uma entrevista com a deputada estadual Thaís Ortegal. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco eu, John, Geisel e Kate voltamos aqui na TV Difusora e também na Rádio Difusora. Instante só. Já de volta com o Jornal da Difusora da sua primeira edição, com John Cotrinja, Isael e também Kate Almeida, aqui daqui a pouquinho girando com os assuntos da política local e também, claro, nacional para você. Tudo que é destaque dos bastidores da política, você já sabe, você acompanha aqui no Jornal da Difusora, primeira edição, na TV e no rádio. A gente segue com o JD 1, falando agora de uma boa dica, né? Nunca é demais, principalmente quando o assunto é meio ambiente. Por isso separamos algumas para vocês. Confira agora. Você sabia que 70% da superfície da Terra é coberta por água e apenas 0,3% é própria para o consumo? Dessa forma, evite o desperdício de água para garantir as gerações futuras. Meio Ambiente em Pauta é um oferecimento Vale. Pois é, falar de meio ambiente sempre é muito importante, não é isso? A gente segue com o Jornal da Difusora, primeira edição, agora 1h45. E aí falamos agora há pouco, né, sobre essa questão do apoio que tem repercutido muito. O apoio do prefeito de uma capital, né, da capital Eduardo Braide, aqui de São Luís, declarou apoio à pré-candidatura do senador Everton, que é pré-candidato ao governo do estado, e o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, encaminhou uma entrevista, né, uma fala para a gente aqui, com exclusividade para o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Vamos acompanhar. O senador Everton é um parceiro da cidade de São Luís. Já destinou recursos para a saúde e diversas áreas importantes da nossa cidade. Ao lado disso, já demonstrou a capacidade de conversar com todas as forças políticas lá em Brasília, o que é muito importante para conseguir ajudas para o nosso estado e para os nossos municípios. É por isso que o senador Everton tem o meu apoio para o governo do estado. Tá, então, vídeo exclusivo encaminhado aí pelo prefeito de São Luís. A gente agradece, inclusive, ao prefeito Eduardo Braide pela atenção. Kate Almeida, é um apoio importante, né? A gente já havia falado sobre esse assunto, né? Para mim, na minha opinião, era até questão de tempo, acho que a gente mencionou aqui, tudo indicava, né, esse apoio, esse caminho aí, esse apoio que seria dado pelo prefeito aqui de São Luís, que é um apoio importante, é uma capital, afinal, a pré-candidatura do senador Everton. Kate. Sem dúvida nenhuma, Eduardo. A gente sabe que na política existem muitas surpresas, né? Mas eu antecipava, inclusive, desde lá das eleições municipais, quando estava presente, né, quando esses acertos foram iniciados, inclusive já com esse escopo, né, de trabalho e, inclusive, de apoio já sendo formulado lá nas eleições municipais, muito bem, agora ele consolida, né? Então, para a gente não é tão assim surpresa, porque era só uma questão de tempo, na verdade. Eu acho que com esse apoio, que é a principal cena política, né, do dia e dos últimos tempos também, indiscutivelmente a pré-campanha do senador Everton se fortalece mais ainda. E dificilmente, não se pode dizer, inclusive porque não sou
cientista política, mas dificilmente pelos números. Eu conversava até com o Diogo Contrim e dizia que dificilmente, em razão desses números, é difícil não enxergar o senador no segundo turno. Porque, observe, nos últimos 30 dias, né, sem falar inclusive das pesquisas, que desde o ano passado têm colocado o senador Everton no topo, sempre na primeira colocação em relação aos demais pré-candidatos. Mas veja, nos últimos 30 dias, a gente tem percebido aí apoios importantes que estão sendo somados a esta pré-campanha. Tem aí o próprio Josimar de Maranhãozinho, teve a prefeita lá da região dos Lagos, me ajudem, a Maura Jorge, teve, portanto, também, aliás, né, agora o próprio Braide. Temos aí o próprio senador Roberto Rocha, enfim, nós temos nomes que estão se somando a esta pré-campanha, sem falar dos colégios eleitorais. Vamos lá, além de São Luís, nós temos Imperatriz, tem Balsas, tem São José de Ribamar, são grandes colégios eleitorais e todos eles nós temos aí os seus respectivos gestores já fazendo devidamente e já colocando, inclusive, explicitando esse apoio, né? Eu podia até citar Caxias, né? Caxias, o prefeito de Caxias, já apoia, né, o governador Carlos Brandão. Mas veja um ato que marca e consolida o senador Everton nesse cenário. Veja, lá em Caxias, apesar do prefeito ter manifestado já apoio ao Carlos Brandão, recebeu agora uma emenda, né, de mais ou menos R$1 milhão. R$500 já está até na conta. Mas, ainda assim, ele reconheceu, ligou lá para o senador, agradecendo e tudo mais. A simbologia disso significa dizer o quê? Que o senador, ele tem trabalhado ali nos bastidores de forma muito intensa. E é o que tem colocado ele à frente. Essa articulação, essa estratégia, essa forma de lidar, de conversar, de ir até o outro, de buscar, é um diferencial dele. E ele tem feito isso ali nos bastidores e não é de agora. Talvez agora está colhendo aí cada vez mais os frutos. Então, o próprio Braide, né, é um fruto que ele colhe agora com esse apoio anunciado, já esperado, mas claro que já formatado ali desde as eleições municipais. Então, claro que fortalece muito mais nesse cenário agora, colocando ele num patamar diferenciado indiscutivelmente. O senador Everton, daqui a pouco eu vou girar com o John e também com o Geisael, mas o senador Everton ele também gravou um vídeo agradecendo esse apoio, nós vamos acompanhar. Quero aqui agradecer o apoio do prefeito Eduardo Braide, que se junta a nós nessa grande caminhada em busca de soluções para a vida dos maranhenses, como mais emprego, renda e comida na mesa das nossas famílias. Muito obrigado, prefeito Braide. Vamos juntos construir um Maranhão com muito mais oportunidades para todos. John, é apoio importante, né? Sim, Eduardo, sem dúvida, não é? A gente pega aqui pela premissa da capital e sabe que hoje o nome forte na capital é Edivaldo Holanda Júnior, né? Foi ex-prefeito, bem avaliado, é um nome muito forte. E agora com o prefeito Eduardo Braide, aí já é diferente, porque o Braide tem uma boa aprovação, ainda uma boa aprovação aqui em São Luís, o governo dele é bem aprovado em São Luís, do Eduardo Braide, as pesquisas mostram isso. E, claro, que é uma força muito importante agora para o Everton, né? Ou seja, distribui um pouquinho aí essas forças aqui na capital maranhense, né? O Edivaldo, por um lado, e agora o Braide e o Everton com o outro, né? Sem deixar também de lembrar o Brandão, o governador, que tem apoio dos vereadores, um bom número de vereadores aqui da capital e lideranças também. E podemos destacar também que, como a gente falou, concordo com ela, já era esperado esse apoio do Braide, porque para onde ele iria, né? Além, claro, de retribuir o apoio que ele teve nas eleições passadas do grupo do Everton, ele não poderia ir para o Brandão, porque o Brandão já tem um candidato a prefeito na capital, que é o Duarte Júnior, né, que é o concorrente dele nas próximas eleições. Diz até que o Paulo Vitor está correndo por fora. Tem o Paulo Vitor, ou seja, então o Braide não teria... O Braide não seria, né? Mas o Braide não seria o candidato do Brandão, muito difícil, né? Aí vai com o Laésio, vai com o Edivaldo. O Edivaldo também não sabe se o Edivaldo perde a eleição, se ele perder a eleição, ele deve ser candidato a prefeito novamente em São Luís, né? Então, o projeto, mas o caminho mais natural seria, sim, o grupo do Everton, né? Já, talvez, até com possibilidade de um acordo já para próximas eleições municipais, em que o PDT novamente, o grupo do Everton, apoie a reeleição de Eduardo Braide. Então, como a gente falou, já era esperado esse apoio e soma muito aqui na capital maranhense
como já disse, né, pela boa aprovação do Brade, pelo grupo, pela força que ele tem na capital. Geisel, a gente está falando, claro, do prefeito aqui da capital, Eduardo Brade, mas tem outros colégios também importantes que estão na apoio aí na pré-candidatura do senador Everton, Timon, por exemplo, que a gente trouxe, Imperatriz, São José de Ribamar, que são importantes colégios. Mas o Brade ele teve uma fala muito importante, que ele disse que a questão de um pré-candidato desse momento que tem uma boa liberdade, um trâmite bom de conversa, de diálogo com várias classes políticas, que é o importante para o Estado, inclusive para tirar até de uma situação onde 40 municípios apresentam aí, estão entre os 50 que apresentam a questão da pobreza e melhorar o IDH. Essa questão de parceria também é super importante e toda candidatura depende de apoio, óbvio, todo governo depende de apoio. Geisel Marques. Para quem acompanha a cena política no estado do Maranhão e na capital, surpresa zero o posicionamento do Eduardo Brade. Nenhuma surpresa. E para quem também está acostumado a ver como o Brade se comporta na política, surpresa zero. Porque apesar de esperado o apoio do Eduardo Brade, mas ele esperou, em diversos momentos foi questionado por isso. Eu tenho certeza que nos momentos em que ele foi questionado, ele já tinha essa posição, mas ele preferiu esperar um pouquinho. Isso é muito tipo do Brade. E uma outra característica também do prefeito de São Luís é de ser sutil, é de não entrar em bola dividida. O Brade sempre foi assim. Em relação à sua gestão em São Luís, tem sido uma gestão solitária no que diz respeito ao apoio do governo do Estado. E isso ele citou hoje, quando declarou apoio ao Everton Rocha, e ele tem a expectativa de que possa ter um governador parceiro da capital maranhense. Porque hoje o que a gente vê, inclusive, é falta de responsabilidade dos entes no que diz respeito a firmar uma parceria por diferença política. Então é quando a política empata a gestão. A gestão do Eduardo Brade, apesar de bem avaliada, poderia ser melhor se tivesse a parceria do Estado. Mas o que se está preocupado é com a reeleição do Brade, é com ele fazer uma boa campanha e inviabilizar a candidatura de tal candidato. Olha, dá para ser oposição, dá para estar em campos opostos e ainda assim ser responsável com as decisões em relação às administrações. E uma administração pode sim ajudar a outra. Então a fala do Brade nesse sentido eu achei importante, porque apesar de ser muito sutil a forma como ele falou, para não entrar em bola dividida, mas o que ele quis dizer é, não tenho hoje apoio do governo do Estado e seria bom ter um governador que nos apoiasse. E sendo que agora o senador Everton Rocha ainda nem é governador e tem feito esforços no sentido de ajudar a capital, apesar de o PDT, o partido do senador, ter ajudado na eleição, mas o Everton tem feito isso com outras cidades, mesmo que não tenham declarado os seus gestores apoio a ele. Caxias é uma. Como a Kate citou, Caxias. Então, isso é que é importante da política. É, de fato, fazer a política para ajudar a população, independente se fulano ou beltrano me apoia ou não me apoia. Agora mesmo, o próprio Brade... Só para virar a rede, Kate, só para virar a rede. Imperatriz Caxias segue com a programação local, daqui a pouco a gente volta aqui. Não, só para complementar aqui o que o Geisel disse, há de se dizer aqui que a capital maranhense, não é de agora, não conta com essa parceria e nem com o diálogo, né, com o governo do Estado. Eu falo instituição que fica ali, ó, alguns metros ao lado, colado ali da prefeitura, sequer se consegue romper aqueles muros. E aí a gente está falando de diálogo e é necessário, o próprio Brade também falou hoje nessa entrevista, de forma sutil também, que é necessário que se tramite em todos os poderes, não fazendo exceção, mas batendo a porta, aquilo que a gente falava aqui, batendo a porta daqueles que podem ajudar, porque o não já está ali, né? A gente até tem a possibilidade do não. Agora, o sim é uma conquista. Agora, quando você tem esse tipo de problemática aí de não colocar o interesse do cidadão em primeiro lugar, fica complicado você oferecer apoio em qualquer nível, né? A Jéssica Lima chega agora com os destaques do Municípios em Foco. Olá, boa tarde. Em Pedreiras foi concluída mais uma turma do programa Qualifica Jovem. Dessa vez, o curso de produção artesanal de alimentos, massas, doces e salgados. Uma oportunidade muito boa para a gente e era um sonho que eu tinha de realizar. Então, quando a minha colega falou que ia ter inscrição para este curso,
eu vi e me inscrevi. E, como eu falei em outros momentos, nós temos mais novidades para trazer para Pedreiras. E para nós é um privilégio poder participar diretamente e, em alguns momentos, indiretamente, do processo de formação dessas pessoas. É muito gratificante, né? A nossa prefeita, a Vanessa Maia, tem essa preocupação. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. Tá, então a Jéssica que estará de volta amanhã conosco. Olha, daqui a pouco a gente vai voltar aqui, eu, a Kate, o Geisael e o John, trazendo uma entrevista ao vivo. Nós vamos receber aqui no estúdio do Jornal da Difusora, a primeira edição, a deputada estadual Thaisa Ortegal. O assunto principal é a questão do transporte aquaviário, mas claro, a gente vai debater outros assuntos daqui a pouquinho, na volta do intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Difusora na sua primeira edição, falando agora de São João, coisa boa, né? O nosso último São João das Tradições será realizado neste sábado. E nós temos um encontro marcado a partir das 19h20, 7h20 da noite, aqui na telinha da TV Difusora. Também temos programação especial na Rádio Difusora FM, vai ter celebração, cultura, música, as melhores comidas típicas e, claro, a cobertura do São João em todo o estado. Então já sabe, fica ligadinho na nossa programação, a maior transmissão do São João do Maranhão é na Difusora. O oferecimento do Topa Tudo Móveis Usados, você topa ou não topa comprar barato? Uninasal no São João, essa tradição não para. Biocontrol Saúde Ambiental não é sobre a dedetização, é sobre saúde. Grupo Saga Casa de Amigos. Golden Shopping Calhau, é fácil ser feliz aqui. Equatorial Energia, o futuro é melhor com a energia da nossa cultura. Max, o São João nos conecta. PMZ, pensou em peças e pneus, é na PMZ. Não fique sem, na PMZ tem. Sabrina Festas, entre e faça a sua. Olha, também outro recadinho importante, veio comemorar com a gente, né, o São João, já começou o arraial do Golden Shop Calhau, uma super festa, o arraial do Golden Shop Calhau Difusora, que está acontecendo ali no Golden Shop, com a correalização aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Teve início desde ontem, uma super festa, com a programação toda você acompanhando aqui no Sistema Difusora de Comunicação. Venha conferir tudo de pertinho com a gente. Vai ter Buma Meu Boi, nossas danças juninas e, claro, as barraquinhas de comidas típicas para você aproveitar. Além disso, teremos transmissão ao vivo da TV Difusora, direto do arraial. Serão 9 dias de muita animação e celebração. Arraial Golden Shop Calhau, uma realização cultural Ubomar. Agora a gente segue com o Jornal da Difusora na sua primeira edição. Por esse recado super importante, né, que é o São João aqui, você acompanha tudo aqui no Sistema Difusora de Comunicação. A crise no sistema aquaviário do Estado tem preocupado vários parlamentares maranhenses. A deputada Thaisa Ortegal tem feito uma articulação com seus colegas de parlamento e com prefeitos da região para discutir o tema e buscar soluções para o problema. É com ela que conversamos aqui, como anunciamos no bloco anterior, já está aqui conosco a deputada Thaisa Ortegal. Deputada, muito boa tarde a você, obrigado pela sua presença. Eu já começo perguntando a você como é que está essa questão, da mobilização, né? Essa mobilização, como é que está esse debate na Assembleia e essa mobilização também com prefeitos do interior e qualquer encaminhamento já se tenha para uma intervenção federal ou para um diálogo aí com o governo federal. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde a todos da TV Difusora. Fico muito lisonjeada de estar aqui hoje com essa super bancada. E a nossa luta, que ela tem se tornado uma luta incansável desde 2019, é em relação ao ferry-boat. E eu vou falar muito assim com propriedade de usuária, semanalmente. Então, na última segunda-feira foi feita uma vistoria pelo Ministério Público Estadual e Federal, junto com alguns técnicos, né, da capitania e da área naval. Então, tudo aquilo que a mídia já publicou e vem colocando, né? Existe uma discrepância muito grande ainda em relação tanto à manutenção do ferry como à questão de documentos das empresas que participaram da licitação. Então, a gente tendo em vista que o governo do Estado, por 6 anos, como foi o mandato do ex-governador Flávio Dino, se comprometeu em ajudar, em ter prioridade a essas embarcações, a esse transporte, não aconteceu. Nós estivemos juntos com todos os presidentes da MOB que tiveram à frente do cargo, sempre dialogando, sempre levando as soluções e se preocupando, porque já vem dizendo há muito tempo uma tragédia anunciada. E a gente já, como o usuário, e eu conheço aquilo ali, porque trabalhei em quase todos os municípios da Baixada, como médica, eu sei da dificuldade de se chegar a São Luís. E nesse momento, a gente já previa que esse caos ia ser instalado. De fato, estamos vivendo o maior caos da história.
Então, o que a gente viabilizou? Não adianta mais tentar intervenção a nível estadual, porque mostraram que não tem competência para isso. Então, nesse momento, viabilizei, usei a tribuna da Assembleia para formar a comissão dos ferryboats. Existe uma CPI na Assembleia, já temos 10 assinaturas em relação ao ferryboat, precisamos de 12. E procurei o senador Everton Rocha para que ele nos desse a mão lá em Brasília, para que ele pudesse abraçar essa causa, porque nós sabemos do poder de articulação que ele tem, e junto com a FAMEM, o prefeito Erlânio, o vice-prefeito Luciano Genésio, que é prefeito de Pinheiro, a maior cidade da Baixada. E é importante ressaltar que esse transporte ele não fica só atendendo a Baixada, atende todo o litoral. Então, assim, a região do Alto Turi, o litoral e a Baixada. Então, são milhares de pessoas que estão sendo isoladas, estão tendo suas vozes caladas e tendo uma dificuldade muito grande de chegar à capital. Se vai por terra, não se tem estrada. E no ferry está essa calamidade. Então, a gente, com isso, conversando também com o senador Roberto Rocha, ele fez o pedido da comissão temporária externa para vir ao Maranhão, para ver de perto esse caos que está instalado. Kate Almeida. Muito boa tarde, viu, deputada? Seja muito bem-vinda. Fico feliz em tê-la aqui, também saber do restabelecimento da sua saúde, né? Olha, a gente tem assistido aí essa questão do ferry com muita atenção. Até porque a imprensa séria, e nós falamos isso aqui no Jornal da Difusora, o sistema difusora, na verdade, como um todo, numa responsabilidade muito ativa, né? E numa fiscalização e num olhar atento, porque a gente está falando de embarcações que levam e trazem pessoas, né, nesse transporte aquaviário que é deficitário e a gente já sabe que há bastante tempo, mas sobretudo nos últimos 7 anos, né? Recentemente, deputada, inclusive o próprio presidente da MOB esteve na Assembleia e por lá falou sobre uma espécie de resolução rápida, né, desse problema. Até hoje, nós não tivemos nenhum avanço, pelo contrário, esse caos ele se atenuou no momento em que o próprio governador do Maranhão levanta a voz para dizer que um ferry está vindo e esse ferry até hoje nunca de fato, efetivamente, sequer saiu, né, ali da ponta da espera. Então, como é que a Assembleia vê, né, quais são os olhos e a atenção que a Assembleia tem dado para isso, para esses fatos, né, os últimos fatos, uma vez que a gente tem a fala oficial que não condiz com a verdade o tempo todo, não é? Assim, é uma situação, eu não sei se vocês chegaram a acompanhar a audiência que teve na Assembleia. E assim, eu fui muito enfática, até tido pelos colegas como muito dura meu posicionamento. Mas como eu disse agora há pouco, eu falo com propriedade porque eu sou usuária semanalmente desse transporte. E assim, eu vejo, a partir do momento que o governador diz que chegou a embarcação nova, nós sabemos que não existe a embarcação nova. A embarcação ela é adequada para fazer travessias a nível fluvial. Nós sabemos do teor da Baía de São Marcos, como é muito importante. Tem um boqueirão bem no meio da Baía de São Marcos. Existem 6 variações de maré. Então, assim, não tem como você comparar a navegação de uma embarcação a nível de rio com a nível de mar. Ponto. Esse é o primeiro ponto que se tem a colocar. Na audiência foi muito colocado e muito intensificado que tenha a união desses deputados da Baixada. Mas, por incrível que pareça, eu chamo a atenção aqui que nenhum deputado da Baixada Maranhense se posiciona em relação ao transporte. Então, é uma coisa assim que eu vejo hoje, um descaso, uma falta de comprometimento, uma falta de valorização, de empatia mesmo com essa região. Ali nós estamos sendo prejudicados, estamos isolados, ali está tendo, ou a Pinheiro hoje, como a região, a maior cidade, virou um polo de educação, virou um polo de referência de saúde, virou um polo industrial. Então, se tem a dificuldade de ver hoje o avanço da Baixada, com essa dificuldade da travessia. Então, empresários não querem mais apostar numa cidade, numa região, onde tem toda essa dificuldade para conseguir embarcar seus caminhões.
Então, da Assembleia, ontem eu fiz outro pronunciamento pedindo, por favor, que os deputados se sensibilizassem com a situação dessas pessoas. Nós estamos tratando aqui da região mais carente do estado do Maranhão, onde precisa realmente de geração de empregos, de cursos capacitatórios. Então, assim, diante disso, eu pedi aos colegas que nos uníssemos, que isso não iria beneficiar a deputada Thaisa, isso vai beneficiar os baixadeiros, o pessoal que mora no litoral, que mora na região do Alto Turi. E pedir que eles assinassem a CPI, porque é um órgão que precisa ser investigado, porque a discrepância de informações é surreal. Se vocês tiverem, o inquérito está aberto na mão da doutora Lítia Cavalcante, eu quero aqui saudar e parabenizá-la pela coragem mesmo, pelo levantar a bandeira e não soltar, mesmo a bandeira da melhoria do ferry, e pedir que se mobilize. Inclusive, eu pedi ao presidente da casa, Otelino Neto, deputado, que ele pudesse intervir nessa como a voz maior da Assembleia Legislativa, que ele pudesse intervir junto ao governo uma solução rápida e eficaz, porque os problemas nós já conhecemos. Eu vou pedir para o Geisael, porque a gente está com 7 minutos ainda, deputado, só para a questão até de ser objetivo, para o Geisael e o John formularem logo as perguntas, e aí a deputada responde. Geisael e John. Boa tarde, deputada. Difícil dizer que a senhora esteja se aproveitando político-eleitoralmente dessa situação, até porque eu sou da Baixada, a senhora também somos usuários desse serviço, mas a questão política certamente, pelo ano eleitoral, está atrapalhando. E eu posso tirar isso, inclusive, da sua fala aqui. Faltam assinaturas para que se leve a CPI adiante e faltam, inclusive, posicionamentos de outros deputados que são da Baixada e teriam voz. A senhora entende que a política, pelo fato de ser um ano eleitoral, está atrapalhando a busca e a briga por solução desse problema? Só rapidamente, deputada. John Coutrinho. Boa tarde, deputada. Seja bem-vinda. Fico muito feliz por você estar aqui. Bom, o Gesiel, a senhora falou na questão de solução rápida e eficaz, e o Gesiel falou na questão da política, não é? E recentemente eu vi uma entrevista de um certo pré-candidato a governador e que se perguntou para ele, como pergunta para todo mundo, né, sobre a questão do ferry-boat. Disse, não respondo sobre isso, não quero falar sobre isso. A minha solução é criar uma ponte daqui para a Baixada Maranhense. Ou seja, eu queria saber da senhora, se a senhora, que é conselheira da Baixada, a senhora acha que isso é viável e se a senhora acha que essa resposta foi mais adequada em relação a esse sofrimento aí dos baixadeiros. Primeiro, respondendo, Gesiel, a questão, acima de tudo, existe um momento de oportunismo e politicagem. Eu sou muito direta na minha fala, eu não tenho muito o que vir, eu falo a verdade. Então, existe um momento que existe apenas um deputado, além de mim, que levantou esta bandeira. Desde o início, quando nós começamos a fiscalização, no primeiro mandato, na primeira semana do nosso mandato em 2019, foi a primeira vistoria. Tanto isso, então, assim, não vou discutir, não vou colocar nomes aqui, a população sabe quem já vem levantando essa bandeira, a população acompanha os nossos trabalhos, nossas redes sociais, elas estão aí para poder esclarecer desde quando começamos essa obra. Então, assim, eu falo do ferry-boat com convicção e falo que essa bandeira foi levantada desde que nós assumimos a Assembleia Legislativa em 1º de fevereiro de 2019. E tem atrapalhado muito. Já respondendo as duas perguntas do John e do Gesiel, nós temos a solução hoje. Antes mesmo do senador Roberto Rocha falar que iria mobilizar a criação da Comissão Temporária Externa para vir aqui, nós já estudamos muito sobre isso. E, por incrível que pareça, eu vou dar aqui a notícia em primeira mão para o Jornal da Difusora, dentro do Ministério da Infraestrutura existe uma pasta do setor naval e só agora, para 2022, foi liberado R$1 bilhão para reconstrução e construção de novas embarcações. Então, 15 projetos foram aprovados. E agora vocês me perguntam, o Maranhão, cadê? Desses 15 projetos, 3 foram para a empresa internacional marítima. 2 de aquisição de novas embarcações e uma para um pier flutuante. Então, cadê o Estado do Maranhão que não se mobiliza
por fato de uma politicagem de uma briga estadual com federal, os maranhenses só perdendo o tempo todo. O que como representante do povo, me envergonha extremamente saber que estão pessoas padecendo, sofrendo por falta da boa política de articulação, de diálogo e principalmente de responsabilidade com a população. Então, essa é a realidade do que está acontecendo e quero enfatizar para vocês rapidamente algo que também chama muita atenção. Quando o Celso Henrique, que é o presidente da MOB hoje, foi à Assembleia na audiência, ele foi perdido, totalmente desnorteado do que estava acontecendo. E eu até disse para ele, você recebeu uma bomba na sua mão. Eu estive com o Dr. Lawrence no início, depois estive com o Daniel e agora chegou o Celso Henrique, sem saber o que estava acontecendo e nem como responder as perguntas. E ele teve uma fala, assim, muito triste, ao ele dizer que a licitação logrou êxito. E eu chamo a atenção a vocês aqui de algo que me deixou muito intrigada e assim em relação em até buscar o inquérito e pedir a suspensão dessa licitação. Uma vez que a empresa Celt, que é do Pará, ela não apresentou documentação necessária para participar da licitação logo na abertura do certame. Ela apenas com 2 embarcações quis concorrer aos 2 lotes. O que, de fato, qualquer pessoa que tem uma noção de licitação sabe que ela já deveria ter sido desclassificada, porque ela não teve documento necessário. O que aconteceu? O órgão estadual pediu que a empresa declinasse um lote e assumisse outro. Nós estivemos presentes na assinatura, dia 9 de dezembro de 2021, estivemos presentes na assinatura dos contratos. E foi lá, diante de toda a pasta jurídica, onde teve Ministério Público, onde teve EMAP, PROCON... Deputada, desculpa lhe incomodar, só por questão de tempo, só 30 segundos para concluir, tá bom? Obrigado. Os órgãos envolvidos e ficaram de entregar a embarcação dentro dos parâmetros do edital para dia 8 de março, o que agora não aconteceu. Então, para finalizar, eu quero dizer que a solução, ontem conversei com o senador o Everton Rocha, ele já está viabilizando uma reunião com o ministro da Infraestrutura, que provavelmente acontecerá na próxima semana, e nós iremos a Brasília, iremos falar do fundo que tem desse recurso, saber por que o Maranhão é o único estado do Brasil que não tem as suas embarcações próprias. Então, a gente realmente está buscando solução, porque o problema o Maranhão todo já sabe. Obrigado, deputada Geisel, Kate, John. A gente está de volta amanhã, repercutindo mais sobre o assunto e acompanhando isso aqui que a deputada trouxe. Obrigado, deputada. Kate, Geisel, John, está de volta amanhã. Até lá.